Calcutá, 1946. Ruas apinhadas, corpos estendidos nas calçadas, o calor sufocante de uma cidade que transborda humanidade em todas as suas formas. Uma mulher pequena de sari branco com listras azuis ajoelha-se ao lado de um moribundo abandonado na sarjeta. Não há câmera. Não há plateia. Ela simplesmente pega aquela mão e a segura. Havia uma mulher albanesa em Calcutá que escolheu morar nos piores bairros da cidade mais caótica do mundo para pegar nas mãos dos que morriam sozinhos. O mundo a chamaria de santa. Ela dizia que era apenas uma lápis na mão de Deus. Mas havia um segredo que ela guardou por décadas, e um segredo que tornava tudo ainda mais extraordinário. Ela fazia tudo isso em meio a uma noite interior tão escura que às vezes mal conseguia acreditar que Deus existia. Agnes Goncha Bojashil nasceu em 26 de agosto de 1910, em Skopje, em cidade que então pertencia ao Império Otomano e hoje é a capital da Macedônia do Norte. Era filha de uma família albanesa católica de classe média, num ambiente multiétnico e multireligioso onde conviviam albaneses, sérvios, turcos, macedônios, judeus e ciganos. Com a tensão característica dos Balcãs, em uma região que o século XX transformaria em epicentro de algumas das violências mais atrozes da história europeia. Seu pai, Nikola Bojashil, era um empresário próspero e um político local de convicções albanesas firmes. Morreu subitamente quando Agnes tinha 8 anos, possivelmente envenenado por adversários políticos, embora isso nunca tenha sido provado definitivamente. Mais uma vez, como em outras histórias desta temporada, a perda precoce do pai emerge como evento formativo de primeira grandeza, e a criança que perde o apoio paterno cedo é lançada em um mundo que exige dela uma maturidade que a idade ainda não deveria pedir. E frequentemente desenvolve, em resposta a essa exigência precoce, recursos interiores que os mais protegidos raramente precisam cultivar. A mãe de Agnes, Drana Bojashil, era uma mulher de fé profunda e caridade concreta, em alguém que visitava regularmente os pobres e doentes da cidade, levando comida e companhia, e que frequentemente trazia para casa pessoas em situação de necessidade extrema. Agnes cresceu vendo a caridade não como obrigação abstrata, mas como prática familiar cotidiana, de um modo natural como pessoas de boa vontade respondem ao sofrimento que encontram ao redor. Aos 12 anos, Agnes sentiu pela primeira vez o que descreveria como um chamado interior para a vida religiosa. Aos 18, tomou a decisão que mudaria sua vida e, através dela, a vida de milhões de pessoas, pediu para ingressar nas Irmãs de Loreto, uma congregação irlandesa que trabalhava na Índia. Em 1928, partiu para Dublin para aprender inglês e logo depois embarcou para Calcutá, sem saber que jamais voltaria a ver sua mãe e sua irmã pessoalmente. Durante 17 anos, a irmã Teresa, nome que adotou em homenagem a Santa Teresinha de Lisieux, trabalhou como professora e depois como diretora no St. Mary's High School de Calcutá, uma escola para meninas de famílias abastadas situada no bairro de Intalli. Era uma vida religiosa ordenada, respeitável, emocionalmente estável, e radicalmente diferente do que viria a seguir. Em 10 de setembro de 1946, em data que ela chamaria para sempre de o Dia da Inspiração ou o chamado dentro do chamado, Teresa estava em um trem a caminho de Darjeeling para os exercícios espirituais anuais. Quando experimentou o que descreveu como uma comunicação interior de Cristo de clareza e urgência absolutas. Cristo lhe pedia que deixasse o convento, que fosse viver entre os mais pobres dos pobres, que fundasse uma nova congregação dedicada ao serviço dos miseráveis, e que fizesse tudo isso como resposta à sua sede, tenho sede. As duas palavras que Cristo pronunciou na cruz, in situ, em latim, tenho sede, tornaram-se o centro absoluto da espiritualidade de Teresa de Calcutá e o fundamento teológico de toda a obra das missionárias da caridade. Ela interpretava essa sede não apenas como a sede física de um homem crucificado, mas como a expressão eterna do desejo de Deus pela alma humana, e um desejo que continua ardendo no coração de Cristo ressuscitado e que se manifesta concretamente no sofrimento dos mais pobres. Essa interpretação teológica é de uma profundidade que muitas vezes escapa às leituras superficiais da obra de Teresa.
Ela não ia às ruas de Calcutá por filantropia humanitária, e embora os efeitos práticos de seu trabalho fossem indistinguíveis da filantropia mais generosa, ia porque acreditava, e com uma convicção que moldava cada gesto, cada decisão, cada momento de sua vida, e que em cada rosto miserável encontrava o rosto de Cristo sofrente, e que pegar naquela mão abandonada era pegar na mão do próprio Deus que a havia chamado no trem a caminho de Darjeeling. A fundação das Missionárias da Caridade em 1950 foi o início institucional de uma obra que hoje está presente em mais de 130 países, com mais de 5.000 irmãs ativas, e uma das expansões mais rápidas de uma congregação religiosa na história moderna da Igreja. Calcutá nos anos 50 e 60 era uma cidade que testava os limites da imaginação humana em matéria de miséria coletiva. A partição da Índia em 1947 havia despejado na cidade milhões de refugiados do Paquistão Oriental e hoje Bangladesh. A pobreza era estrutural, endêmica, visível em cada esquina, corpos de moribundos abandonados nas calçadas, crianças órfãs perambulando entre o lixo, leprosos que a sociedade havia decidido tratar como se não existissem. Teresa fundou o Nirmal Hriday, o Lar do Coração Puro, em 1952, instalando-se em um antigo templo de Kali cedido pelas autoridades municipais. Ali, ela e suas irmãs recolhiam das ruas os que estavam morrendo e lhes ofereciam que a lógica da eficiência nunca poderia justificar um lugar limpo, cuidado humano, uma presença que dizia, e mesmo quando as palavras eram impossíveis, e você importa. Sua morte importa. Você não morrerá sozinho. Os críticos, e Teresa os teve em abundância, incluindo intelectuais respeitáveis como Christopher Hitchens, e argumentavam que os recursos investidos no cuidado paliativo dos moribundos seriam mais racionalmente alocados em programas de desenvolvimento estrutural que atacassem as causas da pobreza, não seus sintomas extremos. Era um argumento sério, que merecia, e ainda merece, resposta séria. A resposta de Teresa era filosófica antes de ser prática, ela não estava construindo uma política de desenvolvimento econômico. Estava afirmando uma verdade sobre a dignidade humana que nenhuma política de desenvolvimento pode substituir, e a verdade de que cada pessoa, independentemente de sua utilidade produtiva, de sua capacidade de contribuir para o PIB ou de sua probabilidade de sobrevivência, possui uma dignidade que exige ser reconhecida até o último momento. O homem que morre na sarjeta de Calcutá é filho de Deus, e merece morrer sabendo que alguém o viu, o tocou, ficou ao seu lado. Essa afirmação não é antipolítica. É pré-política, é o fundamento sem o qual nenhuma política de desenvolvimento humano genuíno pode ser construída, porque uma política que não reconhece a dignidade incondicional de cada pessoa tende, historicamente, a sacrificar as pessoas menos produtivas no altar da eficiência coletiva. Em 1979, Teresa de Calcutá recebeu o Prêmio Nobel da Paz, e seu discurso de aceitação em Oslo tornou-se um dos documentos mais citados e mais debatidos do século XX. Diante de uma audiência de intelectuais, diplomatas e líderes mundiais, ela falou sobre os pobres de Calcutá, sobre o amor de Deus, sobre o aborto como a maior ameaça à paz no mundo contemporâneo. Uma afirmação que produziu desconforto visível em parte da audiência e que ilustra perfeitamente a natureza desconcertante de sua figura, ela não se encaixava em nenhuma categoria ideológica disponível. A esquerda a admirava por seu trabalho com os pobres, mas se incomodava com sua posição sobre o aborto, o divórcio e a anticoncepção. A direita a admirava por sua defesa da vida não nascida, mas se incomodava com suas críticas ao consumismo e à acumulação de riqueza. Ela simplesmente não cabia nas caixas, e essa incapacidade de ser classificada era, em si mesma, um testemunho de sua fidelidade ao Evangelho, que sempre transbordou as categorias políticas disponíveis em qualquer época. O que o mundo não sabia, e só viria a saber após sua morte, com a publicação de suas cartas espirituais em 2007, era que Teresa de Calcutá havia vivido por décadas em uma noite interior de fé tão densa e tão dolorosa que às vezes a fazia duvidar da própria existência de Deus. Suas cartas ao padre jesuíta Brian Kolodechuk, que seria o postulador de sua causa de canonização,
revelaram uma mulher que experimentava o silêncio absoluto de Deus, na ausência de qualquer consolação espiritual, de qualquer sensação de presença divina. Enquanto continuava, dia após dia, ano após ano, a servir os pobres com uma energia e uma alegria que só podiam ser explicadas por algo que não dependia de sentimentos. Suas cartas ao padre jesuíta Brian Kolodechuk, que seria o postulador de sua causa de canonização, revelaram uma mulher que experimentava o silêncio absoluto de Deus, na ausência de qualquer consolação espiritual, de qualquer sensação de presença divina. Enquanto continuava, dia após dia, ano após ano, a servir os pobres com uma energia e uma alegria que só podiam ser explicadas por algo que não dependia de sentimentos. Suas cartas ao padre jesuíta Brian Kolodechuk, que seria o postulador de sua causa de canonização, revelaram uma mulher que experimentava o silêncio absoluto de Deus, na ausência de qualquer consolação espiritual, de qualquer sensação de presença divina. Enquanto continuava, dia após dia, ano após ano, a servir os pobres com uma energia e uma alegria que só podiam ser explicadas por algo que não dependia de sentimentos. Essa revelação transformou o que já era uma história extraordinária em algo ainda mais profundo. Teresa de Calcutá era uma mártir não do sangue, mas da fé. Alguém que havia escolhido, repetidamente, amar e servir em nome de um Deus cujo silêncio ela experimentava como abandono, mas em quem continuava confiando com uma fidelidade que transcendia qualquer consolação sensível. A noite escura de Teresa de Calcutá, que durou aproximadamente 45 anos, da experiência do trem em 1946 até os últimos anos de sua vida, é um dos fenômenos espirituais mais documentados e mais debatidos da história mística cristã recente. Os teólogos que estudaram suas cartas identificaram nela uma experiência análoga à que São João da Cruz descreveu no século XVI, o esvaziamento progressivo de toda a consolação sensível como modo de Deus purificar a alma e levá-la a uma fé que não depende da experiência, mas da vontade. O paradoxo é de uma densidade filosófica que desafia qualquer resolução fácil, na mulher que havia recebido o chamado de Cristo com tal clareza e urgência em 1946. Passou as décadas seguintes sem experimentar qualquer confirmação sensível dessa presença, e continuou a agir como se essa presença fosse absolutamente real. Não por negação da dúvida, ela expressava a dúvida com uma honestidade que surpreendia seus correspondentes, e mais por uma escolha de vontade que persistia além e apesar da experiência. Isso é o que a tradição mística cristã chama de fé teologal em sua forma mais pura, não a certeza confortável de quem sente Deus próximo, mas a adesão de vontade de quem continua escolhendo Deus mesmo quando todos os sentidos e experiências interiores apontam em outra direção. É a fé de Jó, que clama contra Deus e ao mesmo tempo recusa abandoná-lo. É a fé de Cristo na cruz, que pergunta por que me abandonaste, e mesmo assim entrega o Espírito nas mãos do Pai. Teresa morreu em 5 de setembro de 1997, com 87 anos. Havia sobrevivido por apenas dias à morte da princesa Diana, que havia monopolizado a atenção mundial, e alguns observadores notaram, com ironia significativa, que a morte da mulher que havia tocado mais vidas concretas do que qualquer celebridade do século XX foi inicialmente eclipsada pela cobertura da morte de uma princesa. João Paulo II a beatificou em 2003. Francisco a canonizou em 4 de setembro de 2016. Suas missionárias da caridade continuam. Os lares continuam. E os pobres, que nunca leram suas cartas teológicas mas que sentiram suas mãos, continuam sendo cuidados. A história de Teresa de Calcutá coloca sobre a mesa uma das questões mais perturbadoras que uma vida humana pode formular: é possível amar autenticamente aquilo que não se sente? É possível servir em nome de um Deus cujo silêncio se experimenta como abandono? É possível que a fé mais profunda seja exatamente aquela que persiste sem consolação, sem confirmação, sem a recompensa emocional que normalmente associamos ao amor genuíno? A psicologia contemporânea tenderia a interpretar essa situação como dissociação, em uma desconexão patológica entre experiência interior e comportamento exterior.
A neurociência perguntaria sobre os mecanismos cerebrais que permitem a manutenção de um compromisso comportamental na ausência de reforço emocional positivo. A filosofia existencialista reconheceria aqui algo análogo à má fé sartriana, e mais invertida, e não a fuga da liberdade, mas o exercício mais radical da liberdade, a escolha que persiste além de qualquer determinação emocional. A tradição mística cristã oferece uma categoria diferente, a caridade, e o amor que não depende do sentimento porque encontra seu fundamento não na experiência do amante, mas na realidade do amado. Teresa não amava os pobres porque sentia amor por eles, e muitas vezes, confessava, não sentia nada. Amava-os porque havia decidido que eles eram dignos de amor, que Cristo estava presente neles, e que essa realidade não dependia de seus estados emocionais para ser verdadeira e exigente. Essa forma de amor, que persiste além do sentimento, que se sustenta na vontade e na fé quando a emoção se retira, é provavelmente a forma mais elevada e mais exigente de amor que um ser humano pode praticar. E é, paradoxalmente, a forma mais livre, porque o amor que depende do sentimento está sujeito às variações do humor, da saúde, das circunstâncias, enquanto o amor que persiste além do sentimento é soberano, incondicional, capaz de atravessar a noite escura sem se extinguir. Teresa de Calcutá amou na escuridão por 45 anos. E a escuridão não a venceu. Tenho sede. Cristo na cruz. Aqui estou. Teresa nas ruas de Calcutá. A sede encontrou a resposta. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Ruas de Calcutá ao amanhecer. Uma irmã de sari branco e azul curvada sobre um ancião na calçada. Mãos que se encontram. Luz suave do sol nascente sobre o Ganges ao fundo. A câmera sobe lentamente. Fundido em branco luminoso. Santa Teresa de Calcutá foi canonizada em 2016. As missionárias da caridade estão presentes em mais de 130 países. Suas cartas revelando a noite escura interior foram publicadas em 2007. E transformaram para sempre a compreensão de sua santidade. E nas ruas de Calcutá e de todas as cidades do mundo, e ainda há mãos esperando ser seguradas. Se algum dia me tornarem santa, eu que certamente não farei, e serei uma santa da escuridão. Santa Teresa de Calcutá, em carta particular, 1959.